Projeto OVNI 5 – A Grande Conspiração Extraterrestre. Sexto capítulo – Conspiração Psicossocial. Controle mental, a drogadição legal e ilegal. Bem, para que os símbolos sagrados confundidos operem melhor a partir do inconsciente coletivo, era necessário instaurar uma cultura narcótica das sociedades. Antes de mais nada, com a droga pesada, mais reputada e eficaz jamais criada, e que, segundo a Bíblia, é vital para a correta adoração de Jeová Deus, o álcool. Dai a cidra ao desfalecido e o vinho ao de ânimo amargurado. Provérbios 31, 6. Mais claro que água. Como não poderia deixar de ser, sua origem estaria na Suméria, na qual se atribui sua invenção e uso a Ninkasi, deusa suméria da cerveja e do álcool, filha de Enki e Abisu, quer dizer, em sua interpretação sociológica, uma raça, um povo escolhido antediluviano, descendente da mistura dos arcontes com a raça hominídea nativa, criada por Enlil, Abisu. Por que o álcool, de efeito efervescente e narcótico, é próprio dos pactos culturais instaurados e impostos pelos sacerdócios acólitos de Enki e Enlil? Em outras palavras, dos arcontes Enki e do demiurgo Jeová Enlil. Sileno, arconte tutor do deus Dionísio, divindade da embriaguez e luxúria. O álcool é uma droga de controle social. Seu efeito narcótico e viciante é porque estimula a secreção de endorfinas que provocam um sentir-se bem ilusório, de poucas horas de efeito e dada a ressaca resultante. É uma droga do pacto cultural, que é o relaxamento coletivo em um entorno psicológico induzido, quer dizer, falso, de paz aparente, que anula todo sentido de responsabilidade política. O álcool é um afrodisíaco muito potente, pelo que hiperexcita o consumidor e causa severos transtornos sexuais. Quando um bêbado assume responsabilidades políticas, vemos um Winston Churchill, o político mais nefasto da história, transformado em herói pela propaganda aliada, que promove o desmoronamento do Império Inglês, um dos maiores da história, que levou 500 anos em se formar, em questão de uma década. Ele sabia que a guerra contra a Alemanha era para salvar os banqueiros mundiais usurários judaicos e ainda assim ordenou os bombardeios de terror contra uma população civil indefesa, um dos crimes de guerra mais horríveis de que se tem registro, levado por um ódio visceral irracional induzido pelo álcool. São as drogas do sistema. O álcool, um lubrificante social, cicatrizante da alma de frustrados prolegômenos políticos como Karl Marx, sociopatas, doutrinados e fanatizados em dogmas e paradigmas rebuscados pela engenharia social. Helena Petrovna Blavatsky, a mentora da teosofia e metafísica da New Age, entrava em transes alcoólicos com vodka,
para canalizar diretrizes dos arcontes. Toda a produção das séries bombásticas de HBO se caracteriza por sua censura tipo C, que, além de pornografia light, mostra descaradamente o consumo de bebidas alcoólicas e estupefacientes, além da banalização social, conteúdos inconsequentes com a carga subliminar característica da televisão sinárquica. Aceitação gradual das perversões sexuais, satanização de modelos políticos proscritos, enaltecimento do modelo político, econômico, social e intelectual judaico, glorificação da usura, especulação, amoralidade e eudaimonia, hipersexualização e, claro, contextos de socialização aberrantes pela normalização do vício e a corrupção de bons e maus. A indústria das bebidas alcoólicas e energizantes supera os 300 bilhões de dólares, mais do que outros gigantes do mercado mundial, como a prostituição e o narcotráfico. E, em nível regional, se mantém a mesma margem de vendas e lucro exorbitante no comércio e distribuição de bebidas alcoólicas. As grandes transnacionais e corporações da indústria e comercialização de bebidas alcoólicas, desde os tempos da lei seca nos Estados Unidos, têm estado nas mãos da mesma máfia sinárquica que controla os centros bancários. Vejamos os efeitos do alcoolismo nas coletividades para finalizar a coisa. No individual, enfraquecimento psíquico que induz ao consumo de outros psicotrópicos. O álcool abre a porta, mas os efeitos psicofísicos da ingesta são terríveis. Perda gradual da força volitiva, apatia. Os alcoólicos crônicos perdem a capacidade laboral. Disfunções sexuais, esterilidade provocada pela superexcitação em estados de intoxicação. Aumento exagerado de argumentos não resolvidos, diversas sociopatias. É causador das mais importantes disfunções familiares, sexopatologias, maltratos, abuso de menores, que disparam os indicadores de endocriminalidade intrafamiliar. E, a isto, há que se somar disfunções sociais e laborais, violência, associação delituosa, violação, homicídios culposos e dolosos, acidentes de trânsito terríveis, crueldade desumana, pela falta de tensão empática, filhos não desejados, abortos, patologias irreversíveis. A vida média de um alcoólico regular é reduzida à metade. Senhores, o álcool é uma arma psicossocial de destruição massiva. Chama a atenção os baixos impostos à produção e comercialização dos tragos, assim como a permissividade e a despenalização quase total, que só tem uma leve restrição à venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores de idade. As restrições são muito maiores para o consumo de tabaco, cujos efeitos nocivos são mínimos em comparação. No entanto, não vimos até agora que, em uma garrafa de cerveja ou de rum, tequila, uísque, se mostrem as vítimas da violência doméstica, acidentes sangrentos de trânsito e outros males derivados do consumo de bebidas alcoólicas. Como já vimos, uma completa e terrível conspiração que já custou centenas de milhões de vidas. Imposição cultural da perversão sexual e a corrupção.
Abordaremos o tema com este axioma: como é em cima, é embaixo. Assim é. Forças poderosas psíquicas influem para acionar esta conspiração psicossocial. A perversão de menores na igreja, mal chamada pedofilia sacerdotal, e o movimento raeliano que se utiliza de uma anunnakimania hipersexual. E é certo, até o esoterismo foi hipersexualizado com a profusão cada vez mais crescente dos yogas tântricos, estes claramente sinárquicos. Já o denunciamos em Projeto OVNIs. Sacerdotes de diferentes cultos, inspirados por entidades demoníacas alienígenas, estão por trás de tudo isto. O culto a Telema, a magia sexual aberrante que se pratica em diferentes ordens satanistas, como a tifoniana, da qual derivam tendências de moda esotérica, como o culto a Rael, arconte Anunnaki, ao qual lhe fascina o sexo com a raça humana. Aleister Crowley, golem encarregado de inspirar com sua doutrina tântrica, que logo seria importada para o ocidente da Índia nos anos 60 pela contracultura psicodélica que revolucionaria o mundo para a expressão livre de Eros, mediante superestruturas culturais baseadas na arte e na música, o hipismo. Dos Centros de Controle Social, MI5, Tavistock, CIA, NSI e filiais, sai a marijuana, psicoativo estimulante sexual, dentre outras propriedades psicotrópicas. A heroína opiácea, de conhecido efeito hipersexual, o LSD, o ópio, além de permear aos consumidores para a percepção e potencialização das correntes psicotrônicas que emanam deste centro do poder mundial e Shambhala. Shambhala não é uma cidade espiritual, em outro plano de realidade, ideia vendida no mundo pelas seitas sinárquicas, mas sim uma enorme base extraterrestre, governada pelos arcontes e seus servos, iluminados, gurus e santos, que lhes têm servido ao longo de milênios. É o poder oculto que governa o mundo, a hierarquia oculta da Terra, conhecida como Fraternidade Branca, chefes de maçons, Illuminati e outras instâncias sinárquicas. O HAARP serviria justamente para irradiar esta corrente psíquica. Perifericamente, uma grande maioria da população não consumidora, mas sim alcoólica, dará sentido a esta superestrutura com o consumo da arte aberrante, que em sua mais alta expressão continua em voga, com a música dos Beatles e os grandes, que se deram nos anos 60, e que periodicamente saíram nos anos 70, 80, 90 até nossos dias. São os modelos a seguir que milhões de incautos tratarão de imitar. Vejam o sucesso de Fator X, prova da brilhante conspiração urdida até em seus mínimos detalhes pelos mestres da Fraternidade Branca. É óbvio, a esta altura, que instituições como o matrimônio e a família são inconvenientes na hora de impor este controle social. A engenharia social deve impor uma cultura de libertinagem e onanismo, protegendo as mais diversas perversões sexuais resultantes. Deve-se promover o amor livre, quer dizer, sem compromisso familiar, e por isso mesmo, o aborto, a homossexualidade, a pedofilia, a zoofilia, o transexualismo, o monossexualismo e a eudaimonia. Além disso, a superpopulação significa um risco para o estilo de vida das elites sinárquicas.
Por isso, toda esta parafernália diminuiria a natalidade. Há outros objetivos dantescos que esta degeneração gradual da humanidade busca alcançar, impulsionada a partir de Shang Shambhala. Então, concluamos. O que se pretende ao capitalizar a nata da juventude das nações do mundo para um modo de vida banal e sinárquico, a inversão de valores, a hipersexualização e a perversão da infância e adolescência é a finalidade sinárquica de corromper as reservas espirituais de todas as raças do mundo, sobretudo da raça branca, que demonstrou ser a mais relutante e permeável a esta engenharia social. Em outras palavras, evitar a todo custo que do seio do nacionalismo espiritual surja um novo Hitler e um movimento consequente contra-sinárquico. Por isso, se instituiu a corrupção de menores, instrução emanada de Shang Shambhala a sacerdotes e demais operadores sinárquicos. Não é que os padres sejam afeitos à pedofilia por sua repressão sexual autoimposta do celibato. Não. Assim como a liberdade e os direitos LGBTI não interessam a sinarquia nem um pouco, mas sim utilizar essas coletividades como plataforma e depósito do baixado dragão de Sodoma, que, em última análise, corromperá tanto o mundo que servirá de justificativa ante os arcontes maiores para o extermínio de 2/3 da humanidade, antes da instauração do governo mundial do povo escolhido, durante o reinado do Messias, a 14ª e última manifestação da Shekinah, quer dizer, Jeová Satanás na terra, como Israel, o 10º Sefirote da árvore Rimon, o fim da história. O operador desta conspiração se conhece como Baphomet, um bode com seios e falo, homúnculo já concretizado em milhões de transexuais que o imitam. Está acontecendo, é real. Por isso é tão importante conhecer a história deste símbolo, inspirado em um rei da antiguidade, Bera, rei de Sodoma, cuja análise está minuciosamente detalhada em O Mistério de Belicena Vilca. Organizações de direitos humanos como Anistia Internacional, a Open Society, Greenpeace, Oxfam, dentre os maiores e influentes lobbies, trabalham junto a centenas de coletividades LGBTI que são auspiciados e financiados pelo grande poder corporativo de magnatas judeus do porte de George Soros e Elisha Weiser. Importante ler o Livro Negro da Nova Esquerda, de Nicolás Marques e Agustín Laje. Também voltamos a recomendar Dissertações da Octra, de Roberto Navili, bem como Projeto OVNIs, a outra face dos alienígenas, e O Mistério de Belicena Vilca.